Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E hoje eu vim trazer mais uma rinha pra gente, que vocês lembram que eu fiz um protesto aqui, fiquei nu. Eu falei, tem que chega de reboot, de remake, de reboot, de remake. Mas aqui, para não falar que eu sou insuportável, eu trouxe um remake que eu achei bom. Aí eu falei, não, eu tenho que ir lá falar. Então hoje vai ter rinha de remakes, de produções, que é Suspiria, de 1987, do Dario Argento, e Suspiria, de 2018, do Luca Guadagnino. Então, bora, Salim. Em 1977 chegavam aos cinemas a adaptação, o roteiro adaptado por Dario Argento e a Daria, que era a esposa dele, que era uma adaptação de um livro, de uns ensaios do Thomas Quincy, que saiu assim, séculos atrás. E eles fizeram essa adaptação e chocou o cinema pela temática e pela aparência do filme, a estética, foi chocante. E aí, em 2018, o Luca Guadagnino catou essa história e deu um fecho num remake assim. Eu vou ter que falar, ficou delas. E aí, a gente vai fazer a rinha aqui agora, comparando os dois nos pontos que dá pra comparar. Porque tem uns que nem dá, né? Daí fica em índias. Vamos de narrativa pra ver se muda? Ó, eu vou comentar a primeira narrativa de 77, depois de 2018, mas elas não são muito díspares, não. Não sei nem se dá pra comparar, porque é bem parecido. A de 1977 conta pra gente a história da Suzy, que é uma jovem norte-americana que se muda para a Alemanha para participar de uma companhia de dança. E ali dentro ela começa a perceber umas coisas sinistras, uns desaparecimentos, uns assassinatos, umas pessoas sumindo. E ela começa a desconfiar de que aquela instituição tá metida com bruxaria. O de 2018 é a mesma história. A única diferença é que não tem tanta desconfiança. Tem mais uma coisa assim de descobrir o que está acontecendo ali. Que a escola tem uns métodos que o MEC não ia aprovar. E aí a gente tem essa abordagem dessa Suzy também mudando para a Alemanha, em anos diferentes, né? Porque aqui ela está indo num contexto assim, bem pós-guerra. Uma coisa bem Guerra Fria. Ali o da Suzy, do 77, não tem tanto essa abordagem, mas é porque aqui a gente tá vendo do passado, né? A gente tá olhando pro passado, lá tava se olhando pro presente. Então, tem essa disparidade na temática, até na abordagem. Então, o enredo é igual. A mitologia também é a mesma, só que o jeito que ela é abordada muda muito. E a gente vai fazer essa comparação. E qual que é a mitologia, gente? Só pra falar assim, a mitologia eu acho mais interessante do que os filmes do geral. Se vocês quiserem, aqui a gente vai focar no Suspiro. Mas se vocês quiserem, depois eu faço um amontoado só da mitologia e venho contar pra vocês os 3 filmes originais lá do Dario. E aí a gente faz aqui o amontoado. Mas agora eu vou explicar só o caso da Suspiro. A mitologia desse filme é rodeada nas 3 casas, contando com as 3 mães. Que são, essa visão de maternidade bem voltada para essa questão da bruxaria, da mãe, de cuidar. Só que nessa questão de mulheres fazerem a bruxaria. E essas 3 mães são instaladas em 3 lugares do mundo e elas são fundadas em sua casa, com o auxílio do arquiteto. Elas existem desde o século X, XI, XII, não lembro de cabeça aqui agora. E essas 3 mães são a Mother Tenebrarum, Mother Suspiriarum e Mother Lacrimarum. São mães bruxas que têm ali seus covens e elas dão o fecho, elas causam. Elas dão a cartada delas e elas fazem o barra acontecer. E aí, a Mother Suspiriarum, que é o nosso foco, é a mãe dos suspiros. Ela vive na Alemanha e ela tem a companhia de dança. A Mother Tenebrarum é a mãe das trevas e ela reside em Nova York. E aí ela é abordada melhor no filme Inferno. E a Mother Lacrimarum, que é a mãe das lágrimas, que é a Tirona, que ela é a pior de todas. Se eu não me engano, ela é a mais jovem. E ela é Tirona, ela não deita pra ninguém. Ela é a mais violenta e ela vive em Roma. E aí ela é abordada num filme horroroso, que eu nunca consegui assistir, que só pelo trailer eu falei assim, gente, não tem como, de 2007.
Então, se vocês quiserem, um dia eu trago só mitologia, nem comento esse filme gore. Que eu acho que é uma mitologia que valia muito a pena, antes da gente abordar isso melhor, pegar alguém, eu queria até que o Luca continuasse. Inventasse uma nova história por cima, porque é muito interessante, gente, não tô brincando. Quando essas coisas começam a ser explicadas, elas são bem mais interessantes do que de fato são apresentadas ali. Eu tive que falar. Gente, ó, fale baixo. Bem melhor. Enfim. E aí, os filmes focam na Mother Suspiriarum, que foi a primeira a ser apresentada dessa franquia aí que o Dario tentou fazer, vou chamar de tentou. E aí, vamos comentar a direção de cada um. E abordagem, que vai ser o primeiro tópico que a gente vai fazer essa discussão. Porque na questão de abordar a temática das casas, é injusto, porque a ideia foi do Dario. Dele e da mulher dele, né? A Daria. Gente, como é que pode um cara chamado Dario conseguir casar com uma mulher chamada Daria? Não é um mundo assim muito louco? Gente, muito louco. Eu tenho um sonho de beijar alguém com o mesmo nome que eu. Isso é narcisismo, não sei. Mas eu tenho um sonho de um dia beijar alguém que tem o mesmo nome que eu, mesma escrita. E o Dario casou com o Dario, tiveram uma filha chamada Asia O'Hara, borboleta. E aí, antes da gente comentar das direções, eu vou comentar uma polêmica. O Dario escreveu essa história junto com a Daria Nicolodi, que era a esposa dele, e aparentemente ela escreveu tudo sozinha. E ela botou o dedo na direção. Tanto de Suspiria quanto de Inferno. Suspiria saiu em 77 e Inferno saiu em 80. É assim, ela não foi creditada em Inferno, mas ela comentou, né? Ela faleceu acho que em 2020 e ela metiu o pau. Falando que ele não dava o devido reconhecimento a ela e tal. E eu acredito total, e várias outras pessoas também, de que tem muito dedo dela na direção e a produção também de Inferno, porque os outros filmes dele é muito diferente. E ele também tem uns outros filmes péssimos. Você vai olhar a filmografia do Dario, você fala assim, só uma coisa errada. Porque é muito dispare. Então, assim, eu acredito 100% nela. Então, eles dois, ela escreveu esse roteiro com base em memórias da avó dela, de histórias que a avó dela contou, de que ela foi participar de uma instituição de ensino lá, e rolava bruxaria, e aí ela, né, adaptaram esses textos do livro, junto com essas histórias de vida pessoal, escreveram esse filme, e aí, aparentemente, a direção é do Dario e também da Daria, tanto que ela tá bem dentro da produção. Então, eu acredito, com base nos outros filmes dele, dá pra ver que tem muito dela ali. E ele é muito misógino. E esse filme, ele tem menos do que os outros filmes dele. Daí o meu probleminha com esse cara. Que ele tem umas violências gratuitas desnecessárias. Inferno. Tem tanta violência animal, gente, que é, assim, nojento. Ai, as coisas que acontecem com os gatos no filme, não vamos adentrar, que o foco é esse, mas eu preciso comentar desse cara. E aí, eu acredito nessa participação da Daria, tem que comentar aqui, porque esse filme tem um foco feminino muito grande. Porque é uma escola de bruxas, o protagonista é quase 100% feminino, tem ali o pianista, tem umas pessoas ali masculinas no evento, mas o foco é feminino. A direção usa de uma estética, que a gente vai comentar ali mais pra frente, que é as cores. O filme usa um filme de terror sóbrio, misterioso, que tem uma inspiração em Branca de Neve para dar esse ar de fantasia, pra gente pensar, meu Deus, é bruxaria mesmo? Ou essa Suzy, né, tá no loló? O que tá acontecendo? E aí esse filme tem esse ar colorido, as cores são muito saturadas, ele tem uma coisa até um pouco surrealista em alguns momentos, para trazer pra gente essa ideia de sonho, de fantasia. Tem vários momentos que a gente fica pensando que aquilo pode ser uma ilusão, que é invenção da cabeça. E ele usa dessa fantasia, eles usam dessa pegada bem fantasiosa para fazer do filme dar esse ar pra gente ir ao longo dele. Porque ele é um filme com uma tentativa de ser bem assustador, né? Eu não consigo falar de ver da época, porque eu assisti esse filme em 2000 e pouquinho.
Eu era adolescente. Gostei mais quando eu assisti adolescente do que agora quando eu revi pra gravar aqui. Achei o filme um saco. Mas é porque eu já sabia a história e tal, né? Mas ele deixa esse mistério, deixa esse encaminhamento pra gente descobrir junto com a personagem o que tá acontecendo na escola, se aquilo é real ou não. E é, assim, de longe, um dos melhores trabalhos do Dario. Por isso que eu acredito muito que a Dario tava junto. Gente, eu vou ter que falar. Pra mim é. E é uma história que ficou muito conhecida, é um grande marco da carreira dele, é um grande marco da história do cinema, do horror e tal. Então, fecho. E aí a gente tem que falar do Luca, da direção do Luca Guadagnino em 2018. E eu preciso falar uma coisa, gente. As gays sabem fazer história de bruxa. Elas sabem contar. Fale baixo. Esse momento é delas. As gays arrasam. Eu preciso dar aqui 2 nomes para além do Luca para provar isso. Ó, o Ryan Murphy em Coven, terceira temporada de American Horror Story, ele deu o nome, gente. Tem gente que não gosta, mas ele deu, ele entregou. E outro nome que as pessoas esquecem, mas que é uma grande gay e que fez um filmaço, é o Andrew Fleming, que fez Jovens Bruxas. O diretor de Jovens Bruxas também entregou o trabalho nele, por favor. O original da década de 90, ó, um sabor. Aqui a gente tem, né, tem alguns homens que fizeram bons filmes de bruxa. Claro que aqui a gente tem que falar também de A Bruxa, só que o diretor de A Bruxa, ele dá uma pegada mais pro mistério do Satã, que a gente vê um foco muito no bode e no processo de se tornar uma bruxa, né? No processo ali de ter que se livrar da família, ter que ter esse assassinato da família para poder seguir em frente e se tornar a família das bruxas e casar com Satã. Então, aquela mitologia antiga. Mas as gays sabem. E o que ele trouxe para esse filme, o Luca? E uma coisa que ele é muito bom de fazer, criar atmosfera. Ele cria uma atmosfera junto com uma narrativa que prende, que assusta, que deixa a gente intrigado, só que sem saber muito. Ele vai entregando informação pra gente. Os filmes dele não são muito agitados. Os filmes do Luca sempre são de criar atmosfera, o clima da gente seguindo. Uma coisa quase Estúdio Ghibli. E a gente vai assistindo esse filme. A gente vê ele usar o uso da arte, que já é atrelada, né, a formas de bruxaria, danças circulares, pinturas, as pinturas corporais. A arte sempre foi ligada ao ocultismo de alguma forma, e ele faz uso disso. O Dario não fez, muito pouco. Aqui ele junta, é uma escola de dança feita de bruxa, então a gente vai juntar dança e bruxaria. E aí ele vai deixando isso tudo muito soturno, muito misterioso, muito assustador. Não é um filme agitado, ele não é um filme para todo mundo. Não é um filme que eu vou sair recomendando para todo mundo, porque ele é um filme que tem que mastigar. Ele é um filme que ele é cheio de informação, ele tem vários momentos assim perturbadores, mas ele cria essa áurea, ele cria um lugar de tensão, de mistério, e é para mastigar. Ele não é aquele filme assim, ai, vamos assistir todo mundo à tarde, o grupo de amigos sentar a assistir. Não é. É um filme para você ver e apreciar, porque ele tem muita informação, você tem que, ó... Ele é assim... Já tô avisando. Agora vamos comparar protagonista. Que elas são muito diferentes. Elas têm o mesmo nome. Elas têm origens aparentemente próximas, né? Porque o filme da Suzy, de 77, que é interpretado pela Jessica Harper, a ideia inicial era fazer um filme com jovens, adolescentes, crianças, de 11, 13 anos ali. E aí o pai do Dario falou assim, bicha, como é que você vai fazer um filme que fica matando criança? Com bruxaria não vai ficar legal. 1977, isso. Aí ele colocou essas adultos, só que o roteiro continua tonhona. A protagonista é Tonha. Tonha. E aí eu vi em algum lugar, não lembro onde foi, que eu tava ouvindo num podcast, que ele colocou as maçanetas mais altas da porta pra mostrar que ele queria fazer o Dario. Idiota também. Então a protagonista, a Suzy, interpretada pela Jessica Harper 77, ela é tonha, ela é muito tonhona, assim. Ela tem esses comportamentos que pode ser lido como inocência, mas às vezes parece que ela é só tonha. Ai, gente, eu vou ter que confessar.
Eu tava revendo agora, eu tava torcendo pra ela morrer. Ai, muito chata a Suzy de 77. Ai, eu falo, mata essa menina logo, deixa. Entrega pra Olga, o protagonista. Entrega pra outra dançarina aí que vai ser melhor. É muito chata ela. Mas a atriz é boa. Mas é muito chata. Então uma coisa que me incomoda no filme de 77 é que ele é dublado. Mesmo em inglês ele é dublado. Porque o filme foi gravado na Alemanha. Com um diretor que era, acho que é italiano. E aí um elenco, parte que é norte-americana, as pessoas não estavam falando a mesma língua o filme inteiro, então tinha que dublar. Ai, gente, é horroroso. Você vai assistindo, vai dando nojeriza. Acho que isso faz parte do horror. E aí em 2018 a gente tem o melhor papel. Gente, desculpa falar, mas eu achei a Dakota muito boa em Madame Teia. O filme não é muito bom. Vou ter que falar. Eu achei divertido. Eu tava assistindo, eu tava adorando. Me lembrou um pouquinho Madame Xanadu, que é a minha personagem favorita. Mas eu achei que ela atuou bem, sabe? Eu achei a personagem interessante. O filme que não se ajuda muito, mas eu achei legal. E eu achei a Dakota Johnson aqui fazendo o melhor papel dela. Até agora, que eu vi, né? Que eu não assisti esse último dela aí de romance aí, não assisti. Mas aqui a Dakota Johnson faz uma Suzy muito mais assustadora, assim, muito mais profunda. O filme começa de uma forma aterrorizante, com a mãe dela falecendo. Gente, aterrorizante. Aquela cena, pra mim, é desesperadora. Qualquer cena que tem gente com um problema respiratório, eu passo mal. Eu passo mal junto. Filme que as pessoas morrem afogadas, pra mim, é a pior coisa do mundo. E aí, esse filme traz essa personagem, a Suzy, muito mais profunda, mais interessante, mais astuta, um pouquinho mais misteriosa, com uma profundidade maior e menos tonha. Claro que ser tonhona não é ruim, só é ruim pra quem tava vendo que eu tava passando raiva, mas é que são personalidades muito distintas e ler a figura da Suzy de 2018 é bem mais difícil do que ler a Suzy de 77. Então eu vou dar um ponto pro Luca aqui, porque a gente tem um desenvolvimento muito melhor. Já que a de 77, ela é usada para desvendar o mistério só, não é muito para desvendar ela. Esse aqui, a Suzy, faz parte do mistério do filme. Então deu ponto pro Luca. Desculpa. Eu achei melhor. Aqui a averiguação. Agora vamos pro tópico elenco. O elenco de 77, ninguém desenvolve ninguém. O foco do filme é literalmente essa agressão da fantasia. Quem é mais desenvolvida é a Suzy. A escola é assim, poucos momentos cada um. A gente tem um gostinho. É interessante, não tô falando que é ruim. Mas elas não são desenvolvidas, não tem. Então a gente nem se apega muito àquelas personagens. Elas só vão participando. Ali elas fazem parte do mistério. Elas funcionam ali dentro. Algumas professoras pra mim foram um destaque, que eu achei elas mais interessantes. Então elas funcionam dentro da narrativa, só que elas não são aprofundadas. Então o elenco não é assim que você vai ficar marcado na sua cabeça, grandes atores, atrizes fazendo grandes papéis, que é tudo muito pingadinho. Agora em 2018 a gente tem um elenco de peso, que é muito mais aprofundado. A gente vai vendo muito mais perspectiva das personagens e até a nossa personagem que aparece bem pouco, tá? Grace Chloe Moretz. Chloe Grace Moretz é bem desenvolvidinho no pouco tempo que ela tem. Então a gente tem um filme muito mais dinâmico, com vários personagens, só que o ritmo dele é diferente. A gente tem essa dinamicidade, às vezes ele dá uma corridinha, às vezes não, mas é um filme assim que desenvolve melhor, já que tem um elenco muito bom. E aqui a gente tem que falar das relações das bruxas e da bruxaria dentro do filme, porque ele não esconde. Então a gente vai acompanhando todo esse desenvolvimento dessa narrativa, que é um pouco diferente da de 77, que é saber o que vai dar. Essa questão desse monte de gente usando essas bruxarias pra gente a gente tá vendo. Não tá tão assim, misterioso assim, mas saber onde isso vai chegar. E é esse o foco. A gente tem um filme que desenvolve melhor essas personagens, já que não esconde essa informação da gente que tá assistindo. E aí, dentre os nomes, a gente tem que ressaltar aqui a Tilda Swinton, que ela é uma grande atriz, gente. Não tem como. Não tem como. Eu quero ver o filme da Almodóvar com ela, que saiu agora. Ela é uma grande atriz, gente. Eu sou apaixonado por ela. A Grace, né? A Chloe Grace Moretz, que fez uma maravilhosa
participação nesse filme, com uma cara de biruta, assim, eu gosto dela. Não gosto dela em tudo quanto é filme, porque também saturaram essa menina, igual fizeram com a Amanda Seyfried. Vocês lembram do passado? Ali, até chegar 2010, eles meteram a Amanda Seyfried, tudo quanto é filme que tinha, botaram. A Chloe também, no passado. A neta da atriz brasileira Maria Gladys, a Mia Goth, tem um papel super legal aqui. E a cena de dança dela é excelente. Eu preciso falar da Alec Webb, que ela é belíssima. Eu não consigo. Ela aparecia dando uns close assim, eu falava, gente, como é que pode essa mulher tá encarnada, tão linda? Tive que falar. Pra mim, filme que tem bruxa, tem que ter uma bruxa assim, pra falar. E a Helena Folkina, tive que anotar o nome dela aqui, Helena Folkina, que fez a Olga. Gente, ela é braba. Ela é braba e tem uma cena perturbadora de dança envolvendo a Olga, que ela é feita inteira com uma contorcionista. A gente acha que é algum... Não é CGI, gente, é efeito prático. Contrataram uma contorcionista pra fazer. É uma das cenas mais perturbadoras da história do cinema. E eu assisti aquilo em pleno desespero, sugando assim. Então, ponto pro Luca aqui de novo. Desculpa. Pô, pegou um elenco. Aí a estética. Vamos lá, estética. O Dario usa das cores saturadas, dessa estética muito fantasiosa, de sonho, e faz do filme muito funcional. Isso dentro do filme funciona muito bem e é o topo do bolo do filme dele. É um grande diferencial essa estética. E é, assim, muito bem feito. Junto com a trilha sonora, casa super. E causa estranhamento. Então, super funcionou. As cores super saturadas, gente, é muito diferente para um filme de terror. Aquele tipo de estética. Então, inovou. Já o Luca, ele traz uma pegada muito terrosa, muito fria, numa Alemanha, assim, pós-Segunda Guerra, uma questão de Guerra Fria, tudo muito gelado, tudo muito cinza, tudo muito apagado. Ele traz esse oposto desse contrário, das cores que o Dario traz. Só que ele traz uma coisa que eu achei muito interessante, que casa muito com o nome do filme, que é uma espécie de ASMR, de suspiros, de sons de corpo, de pegar muito nos sopros, na respiração das dançarinas, que traz um incômodo horroroso. Horroroso. E aí eu achei isso um ponto muito legal. Mas aqui o Dario leva. Pela inovação do período, ele deu essa tombada aí. Então, de estético, o Dario levou um ponto aqui. Não tem como. Aí de diferencial, a gente tem o maior diferencial do Dario era a estética, o ritmo do filme e o mistério. Então, como isso era desvendado, como isso era levado, como a gente vai acompanhar a personagem lidando com esses mistérios ali dentro da escola, tentando descobrir o que está acontecendo com aquelas pessoas, esses assassinatos, o que a menina falou para ela no começo do filme que ela não lembrava. E aí, todo essa forma de encaminhar a narrativa era o grande diferencial, foi o diferencial do Dario. Só que a gente traz o do Luca, que aquele foi brilhante, ele foi grandona sem medo, que é a dança como ferramenta de terror. A dança não tá só a escola, não é só a escola de dança, um pano de fundo. A dança faz parte do horror do filme. E esse é o grande diferencial, é a gente acompanhar essa forma de arte contemporânea que eles usam num balé ali, super bem capacitado, para fazer essa dança praticamente ritualística, onde a gente acompanha a bruxaria sendo realizada dentro da escola de dança, mas a gente vendo ela acontecer. Vendo como ela é usada e como essa instituição trabalha com essa questão da bruxaria e a respiração. Trazer esses sons, essa espécie de ASMR, junto com esse mistério do oculto e esse foco no suspiro, e a gente sabendo que é a casa da Mother Suspiriorum, e de como esse suspiro vai ser trabalhado, deixa tudo muito perturbador. Só que isso sendo casado, porque o Dario mal usa da questão da dança dentro de uma escola de dança de bruxaria. E o Luca pega inteira essa questão da dança e usa como ferramenta do filme. É um grande momento. O filme todo se encaminha para uma dança e ele se encerra numa dança ritualística. Então é assim, genial. Aqui é um ponto pro Luca, porque ele usou desse diferencial que é praticamente óbvio. Eu já vou adiantar aqui que desfecho os dois empata, porque o do Dario é mais fácil de engolir, só que o do Luca é mais complexo. Então, depende do que você gosta. Mas eu achei os dois bons. Então, acho que eles encerram a história muito bem.
Então eu empatei aqui, não vou falar para não dar spoiler, só que o do Luca ele é mais complexo, ele é um pouco mais horroroso, um pouco mais gore, e o do Dario ele é mais tradicional, vamos dizer assim, desfecho. Então dei um ponto para cada um aqui, teve esse empate. Fazendo a soma do diferencial dos dois, a gente tem o Dario com 2 pontos e o Luca levando com 4 pontos. E por que que o Luca levou? Porque ele pegou tudo que tinha no Suspiria original, que ele achou que ficou fraco, e ele ampliou aqui. Então, é um remake? É, mas ele é uma história totalmente diferente. Gente, quando vocês for assistir, vocês vão ver que só tipo, assim, a premissa é a mesma, mas a história é totalmente diferente. Então ele fez uma história muito melhor, praticamente como se fosse um 4º capítulo dessa trilogia que o Dario fez. E o Lucas se apropriou da narrativa e fez aqui um remake excelente. É excelente, gente. Como eu falei, ele é um filme de digestão. Então ele é um filme bem mais complexo de se assistir. Não é um filminho pra você ver de plano de fundo quando você não tá prestando muita atenção. Porque ele é um filme que exige, mas ele é um filme obra de arte. É um filme muito interessante, que eleva discussões. Eu achei ele muito mais potente de significado. E agora, quando eu fui rever Suspiria para gravar esse vídeo, eu achei um chato de 77. Nossa Senhora. Não sei se é pelo ar da contemporaneidade, quando a gente compara com o do Luca, mas nossa, gente, muito chato. Também a Suzy, protagonista, não tá dando um tapão na cara dela. Tava torcendo pra ela morrer. Coitada, não. Mas fica aí, gente. Esse filme aqui, o Luca deu um pau no Dario, porque o Dario é misógino, né? Deixa pra lá. E eu achei o máximo. Mas comenta aqui se vocês já viram os dois, se vocês concordam que, de fato, tem gente que odeia o remake de 2018, mas a opinião todo mundo tem. Eu tô falando aqui de uma perspectiva um pouco mais prática, né? Mas também deixa a opinião de vocês aí, tá, amores? Um beijo, esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E comentem se vocês acham que o Luca tinha que dar continuidade. Eu quero o Luca mais no terror. Eu queria que ele fizesse mais um, pelo menos, pra falar assim, ah, ele leva jeito mesmo. Se ele quiser fazer Inferno de novo, gente, as histórias são tão boas, mas a execução eu acho tão tonha, que eu queria que ele regravasse os outros dois. Na verdade, não. Eu queria que o terceiro ele criasse do zero de novo. Pronto, falei.